Você já passou por uma situação difícil, de luto, de perda, quer seja a perda de uma pessoa querida, de um relacionamento, de um emprego? Como você lida com o luto? Como você lida com as circunstâncias de frustrações na sua vida? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça e entende os medos, dúvidas e sonhos da nova geração. Esse é um espaço de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. Eu vou conversar com a Milena Moura, uma talentosa produtora de animação e cineasta com apenas 25 anos. Mas a vida não facilitou tanto assim para ela, não. Desde cedo, ela precisou aprender a lidar com o luto. Aos 14 anos, ela perdeu seu pai, o Rode, que foi um cara pra lá de carismático e que eu tive o privilégio de conhecer. Começou como militar, virou publicitário e ainda brilhava nos palcos como ator de teatro. E talentos não faltam à família de Milena. Sua mãe, a Tânia, também tem uma trajetória profissional incrível. Como uma profissional de destaque na área de recursos humanos, ela trilhou uma carreira sólida, mantendo uma postura sempre comprometida. Milena era tão fascinada pelo espírito livre do seu pai que só conseguiu perceber apenas depois que ele se foi o quanto a sua mãe, com seu jeitinho mais racional e prático, era um porto seguro para ela. Tânia sempre valorizou os talentos da filha e a incentivou a correr atrás dos seus sonhos. Mas a vida novamente desafia a força dessa garota. Agora, alguns anos depois da morte do seu pai, ela enfrenta o desafio de cuidar da sua mãe, que descobriu na pandemia uma doença degenerativa sem cura, esclerose lateral amiotrófica. A Milena tem um dom muito especial para escrita e foi do diário pessoal ao jornalzinho da escola que ela chegou ao cinema. Cursou como graduação, comunicação e multimeios na PUC. Diz que tem uma paixão por contar histórias, com um jeitinho 100% brasileiro. Hoje, a Milena trabalha como produtora para um estúdio de animação, já passou por um trabalho de legendagem com acessível e cursou teatro. Apesar de ter nascido na coxia do teatro, acompanhando o trabalho do seu pai, foi da atmosfera dos epílogos dos filmes, aquele clima de making-off que a fez decidir pelo cinema. E essa jovem mulher incrível é apaixonada pelo trabalho coletivo. No TCC do final do seu curso, em plena pandemia, ela conseguiu engajar 40 colegas para rodar um filme. Milena, muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela coragem e o carinho de compartilhar a sua história aqui com a gente. Ana, muito obrigada pelo convite. É um prazer, assim. Eu, como uma pessoa apaixonada por histórias, admiro demais a sua iniciativa de trazer esse espaço e de dar voz aos seus convidados. De verdade, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada mesmo. E eu queria começar por um tema super delicado. Delicado, eu acompanhei a situação que aconteceu na sua família quando você perdeu seu pai. E acompanho a questão da saúde da sua mãe hoje. Dois eventos tão fortes na sua vida que te fizeram lidar com o luto, algo tão difícil na vida dos seres humanos, né? De uma forma tão próxima, tão dura e com tão pouca idade, né? Como que você lida com o luto na sua vida? E como que isso impacta o seu dia a dia, suas escolhas, a sua trajetória? Eu acho que, assim, eu gosto muito desse tema, apesar de ser muito dolorido, porque é um tema que, inevitavelmente, todos nós vamos passar, né? Infelizmente, eu tive que passar por isso muito mais cedo do que o esperado. Eu lembro que, quando meu pai faleceu, né, eu tinha 14 anos. Ninguém na minha escola, na minha sala, já tinha passado por essa situação. Mas é uma coisa muito interessante, Ana, porque faz a gente rever todas as nossas prioridades. Quando você tá em contato com a morte, assim, tão cara a cara, né? Você se pergunta coisas que você ignora ao longo da sua vida, que você é obrigado a confrontar ali. Então, quando eu tinha 14 anos, o meu pai entrou em um processo de despedida, né? De cuidados paliativos. Então, a gente passou por um processo de luto antes dele morrer, né? E agora, com a situação da minha mãe, esse processo está se repetindo. A doença da minha mãe não tem cura, então
a gente sabe aonde isso tá indo, né? E isso aflora na gente, né? Os sentimentos mais puros, sensíveis, humanos, a saudade, a nostalgia, né? Sentimentos que são muito, muito, muito da gente, né? Sim. E aí é inevitável, eu acho, em algum momento a gente ter que canalizar isso de alguma forma. Tem pessoas que fazem isso pelo esporte, tem pessoas que fazem isso pela religiosidade, pela religião, né? E eu escolhi fazer essa canalização, né? Usar essa minha energia, esses meus sentimentos pela arte, né? Acho que como meu pai era artista e como a minha casa tem um lugar, assim, bem aberto para isso, né? Eu acabei usando desse espaço artístico para construir, contar histórias, encontrar outras pessoas que também passaram por isso, que pudessem se identificar com isso. Então, eu gosto muito disso, assim, dessa sensibilidade sair de outros canais, né? Eu também tive um diário, né? Que nem você falou. O diário, para mim, foi uma grande terapia, assim. Sim, são processos terapêuticos, né? Na arte, na religião, na fé, no contato com outras pessoas. E você percorreu isso com uma influência tão bonita da vida do seu pai, que era uma pessoa, assim, incrível. E a sua mãe é igualmente incrível. Você passou por coisas difíceis, mas você tem um privilégio de ter pessoas, assim, sensacionais, né? Sua mãe e seu pai, realmente, assim, pessoas de uma trajetória maravilhosa. E o seu pai, esse lado artístico, enquanto a sua mãe, um lado mais prático, mais racional, mais pragmático, né? Como é que isso influencia o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Você vê que é quase que uma representação do lado emocional e racional do ser humano que você tem aí como pai e mãe, né? Você acha que essas coisas são conflitantes? Elas podem caminhar juntas? Como que você trabalha com esses dois lados na sua vida? Então, Ana, na verdade foi uma surpresa na minha vida, né? Eu nunca pensei que eu precisasse conciliar essas duas coisas. Eu via... Eu cresci, né? Meu pai era uma pessoa totalmente artística. Quando eu nasci, ele já era publicitário, ele era ator, as coisas que ele fazia eram totalmente diferentes. A minha casa parecia uma sala de figurino, assim. Então, eu via meu pai montando cenário, eu via ele desenhando. E eu via isso em casa, né? Eu via isso dentro da minha casa. A minha mãe, ela saía 8 da manhã, maquiada, de salto. Eu ouvia o barulho do salto no corredor, assim, elegante, de blazer. Era uma outra vida, era um outro linguajar, eram outras referências, assim. E eu via dois caminhos completamente separados. E eu demorei para entender que esses caminhos poderiam se juntar. Porque pra mim, eu entendia que eu quero ser artista. É o que faz sentido pra mim, eu vou seguir pro lado do meu pai. Esse negócio de vida corporativa não é pra mim. A minha mãe, ela é apaixonada pelo que ela faz e eu acho que só assim que eu ia conseguir ficar no mundo corporativo. E aí eu fui crescendo e eu fui vendo que as coisas que a minha mãe dizia, eu aplicava muito. Então, a minha mãe sempre me ensinou a fazer currículo. Minha mãe sempre me ensinou a se portar em entrevista. Ela me falava sobre ambição. Eu acho que a maior coisa que veio e que muitas vezes os artistas deixam de ter, porque entendem que podem viver da própria arte sem pensar em crescer, né? A minha mãe trouxe a ambição do mundo corporativo pra mim. E eu acho que esse foi a principal chave de virada do quanto eu tinha para aprender com esse outro lado, né? Então, andar com pessoas nas quais eu me inspiro, ouvir histórias e ouvir trajetórias de pessoas que estão aonde eu quero estar. Até essas coisas de teste psicológico, né? Minha mãe era da RH, eu adorava esse tipo de coisa, de ver perfil e tudo mais. E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu precisava do que a minha mãe estava dizendo, que aquilo era uma segurança, era uma estabilidade, e que eu não podia... Eu acho que a minha geração muitas vezes tem muito preconceito com esse discurso de empresa. Eles têm... E eu entendo por quê. Tem muitas coisas que precisam ser revistas e, enfim, não estão corretas. Mas, ao mesmo tempo... Ali tem uma receita para uma segurança, existe tem uma receita. Uma organização, uma disciplina, né? Um modelo. Um modelo que pode muito bem ser aplicado para o que você gosta de fazer. Você não precisa estar refém daquilo. Tipo, você não vai trabalhar com finanças se você não quiser, né? Sim. Mas
conhecer pessoas, o networking, a dedicação, nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar. Não importa se você é artista ou se você faz direito, nunca parar de estudar. Sim. É uma coisa assim que precisa estar sempre atualizando, enfim. E O artista não vive só de inspiração, né? Exatamente. Tem muito estudo aí atrás. Sim, exatamente. Tem toda uma base. Então, nesse contexto, eu entendi... Foi a melhor coisa que me aconteceu quando eu entendi que eu tinha que conciliar esses dois mundos, do meu pai e da minha mãe. Sim. Que aí me deu uma base sólida de quem eu quero ser, né? Claro, quem você já é, né? Sim. E você estudou comunicação e multimeios na PUC. Um curso diferente, assim, né? Ele sai um pouco do tradicional medicina, engenharia, direito, comunicação e multimeios. O que você aprende nesse curso? Que curso é esse? E como é o mercado de trabalho de quem faz comunicação e multimeios? Eu não conheci esse curso até o período que eu estava prestando vestibular. Ele não é um curso muito famoso nem dentro da PUC, né? Mas ele é um curso que eu recomendo muito, Ana, porque ele tem uma visão muito do que o mercado está virando e não do que o mercado foi ou do que ele é, né? Então, hoje a gente vê que a comunicação e as mídias, etc., elas têm muito espaço. E não só muito espaço, como muita relevância, né? Todos os artifícios, a forma de se relacionar, produções, tudo converge para esse lugar de mídia, a streaming, a televisão, a internet e tal. E esse curso parte da ideia de que você não tem como você ser um especialista único numa coisa. A ideia de que você precisa dominar diversos assuntos, múltiplas plataformas, múltiplos formatos, conexão entre essas plataformas também. Então, você pode ver, hoje em dia, os perfis... As empresas têm perfil no TikTok, sabe? Tipo assim, você tem que dominar todas as áreas. E você tem que ter, pelo menos, um entendimento disso, assim. Então, esse é um curso que a proposta de grade dele é uma mistura de comunicação, cinema e design gráfico. Então, olha só. É uma mistura bastante integrada entre esses lugares, para você entender tanto de diagramação, design, organização de imagem, de texto, quanto da parte de edição, como pensar a imagem, como pensar imageticamente, como pensar multiplamente, né? Então, sair as coisas da caixinha. Hoje em dia a gente tem também projeção mapeada, bonecos de realidade virtual. Todas essas coisas, elas são a mesma área. Então, não tem por que você separar em cursos separados, né? Sendo que o mercado de trabalho vai exigir que você tenha domínio de software, que você tenha uma visão geral. Hoje em dia, a gente tem muitas vagas que você vê na área do audiovisual, né? Que exigem que você saiba um pouco de tudo, né? Sim, então, pensando nesse mercado e nessa necessidade de um generalista, né? Eles criaram um curso de comunicação e multimeios que eu fiz e que me ajudou muito ao longo da minha trajetória, assim, ter essa visão mais ampla. Interessante, né? Que você trabalhou já em várias áreas, já a partir desse curso. E eu vejo aqui pelo podcast, né? Quem está nos vendo aqui, esse podcast tão bonito, quantas pessoas estão aqui que não estão sendo vistas aqui trabalhando para fazer esse podcast ficar tão bom, assim, com a imagem, com o roteiro, com tudo, a captação de som, tudo isso que a gente trabalha aqui e que faz parte de um profissional de comunicação e multimeios, provavelmente. Com certeza, isso, né? Com certeza. Eu acho que tá em tudo, né? É o que eu falo, assim, tá? Rádio, televisão, internet, produções de série, filme, YouTube, em tudo. Muito espaço, assim, né? Sim, muito bom. E você fez um TCC, um filme, né? Um curta-metragem que está no YouTube. Inclusive, eu assisti, eu recomendo que você assista. Procura por Milena Moura. O filme chama Sobre o que eu fui. Isso, né? Isso. E é um jovem adolescente que busca ali, nos últimos dias... Eu não vou dar spoiler aqui, assista o vídeo no YouTube. Mas você envolveu muita gente para rodar esse curta-metragem, que era um trabalho de conclusão da faculdade. 40 pessoas envolvidas. Como é que foi o impacto disso na sua vida, na vida de todos esses que colaboraram para o filme?
Eu tenho muito orgulho de dizer que o meu maior objetivo, a minha maior vontade, o meu maior prazer é fazer uma coisa coletiva. E eu gosto muito do cinema, eu gosto muito da comunicação, eu gosto muito do audiovisual por causa disso. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com cinema quando eu entrei na faculdade. Mas para você fazer cinema, você tem que fazer muitas coisas. Você tem que ser, que nem eu tô falando, né? Você tem que ter muitos conhecimentos, são diversas áreas. Tem que ter uma pessoa do cenário e figurino, tem que ter uma pessoa da fotografia, tem que ter uma pessoa do som, tem que ter os atores, tem que ter uma pessoa que vai produzir. Então, é uma equipe... Para fazer um filme já é uma equipe grande, né? Uhum. E o TCC da PUC, ele é individual. Então, eu poderia ter feito uma coisa menor, eu poderia ter feito uma coisa que não envolvesse essa estrutura. Mas, primeiro, que eu queria aproveitar a oportunidade de TCC para vivenciar, para chegar no mercado de trabalho com uma coisa da qual eu me orgulhasse de apresentar. Isso aqui que eu quero fazer, sabe? Eu queria que fosse aquilo... Uma referência. Uma referência ao meu trabalho, ao meu começo. Eu queria começar, assim, do jeito que, sabe, assim... E por causa disso eu quis fazer esse filme. E não só isso, eu queria que fosse uma experiência de crescimento coletivo. Uhum. Eu queria que outras pessoas que ainda não tinham começado no mercado de trabalho também pudessem participar desse momento e pudessem ter essa experiência, aprender com essa experiência. Que pudesse ser um lugar de teste, que pudesse ser um lugar também de aprendizado, não necessariamente de só faz aí porque é meu TCC e eu quero que saia bom. Não, eu quero que as pessoas usem esse espaço, né? E por causa disso eu criei o roteiro e fiz a direção, mas eu deleguei para que as outras pessoas pudessem fazer as outras áreas. Então, eu tive uma equipe de fotografia com 2 pessoas, uma equipe de direção de arte com 3 pessoas, que foram maravilhosas. Elas fizeram mapa 3D do cenário, elas fizeram a base da cama, tudo artesanal, assim. Então, foi uma experiência, todos eles, assim, né? Todas as pessoas, a equipe do som, a equipe da trilha, a equipe da produção. Todas essas pessoas, elas estavam colocando uma liberdade criativa delas ali também. E foi muito bom pra mim, como líder também, ter entrado nesse lugar. Porque eu pude ver o quanto é legal e o quanto é inspirador você dar autonomia para as pessoas que você lidera. E você não só mandar elas fazerem o que você quer. Ser um líder que, de fato, dá suporte e autonomia para a pessoa. E a autonomia, para mim, era muito crucial. Que era, tipo assim, eu não preciso... que tudo esteja no meu controle. Estamos fazendo uma coisa juntas. Uhum. Então, é uma coisa de abrir mão desse controle também foi uma experiência muito boa como líder, assim. De ver como o resultado ficou melhor, porque as outras pessoas também colocaram o olhar dela sobre aquilo, o coração dela sobre aquilo, a visão artística dela sobre aquilo. Então, o processo foi muito rico nesse sentido envolvido. E também os patrocinadores, né? Ir atrás de patrocínio foi uma experiência... sem igual, assim, de aprender como o mercado funciona, aprender as dinâmicas, aprender o quanto isso custa, o quanto isso precisa de apoio, de incentivo e o quanto tem que ir atrás. Não tem nada que vai cair do céu. Colo, tem que ir atrás, tem que ser cara de pau, tem que... Então, foi um exercício bastante expansivo, assim, né? E que é muito próprio seu, com muita competência e potencial que você tem, né, Mi? E, inclusive, isso que você fala que foi uma experiência de abrir mão do controle como líder, é um aprendizado que a vida te trouxe com tanta maturidade que você tem hoje, que você passa várias situações que você abre mão do controle na sua vida, né? Exatamente. E como pode, então, liderar e ajudar pessoas abrindo mão também do controle que a gente normalmente não tem, né? E hoje te vendo aqui, quem está ouvindo, vendo toda essa potência que você tem, todo essa brilho nos olhos e esse caminho tão maravilhoso que você está seguindo profissionalmente. E no paralelo você segue também em casa com desafios. A sua mãe hoje está já bastante debilitada, numa cadeira de rodas, bastante lúcida, né? Continua com o brilho e a potência dela intelectual, mas com muita dificuldade de mobilidade e fala, ela não está mais se comunicando. E você hoje demanda lá na sua casa muitos cuidados, né? Muitos. E como que você equilibra isso, o cuidado com a sua mãe, lidar ainda com essa situação emocional difícil, né? E também tocar a sua vida. Como é esse equilíbrio para você? Falando da parte prática,
antes de falar da parte emocional, acabou que a situação da minha mãe, ela me ajuda profissionalmente porque ela me dá habilidades que eu preciso no meu trabalho. Senso de urgência, espírito de liderança. Então, eu preciso delegar para que as enfermeiras façam as coisas. Eu preciso supervisionar o trabalho delas. Eu preciso estar atenta com as medicações. Então, eu treino habilidades que eu usaria como produtora audiovisual. Então, controlar prazo, controlar material. Então, chega muito material de hospitalar em casa. Então, nesse sentido prático, eu uso as coisas que eu fui obrigada a desenvolver. Eu uso essas competências como uma forma de aprendizado. Eu entendo que eu preciso dessas coisas para seguir. Mas pensando na parte emocional, é muito difícil, Ana. É muito difícil porque a discussão de saúde mental no ambiente de trabalho, por exemplo, ela ainda é muito escassa do que deveria ser. Então, eu trabalho alguns dias home office, o que me permite estar mais perto da minha mãe. Mas tem dias muito doloridos, assim. Tem dias que eu vejo a minha mãe sofrendo. Tem dias que eu queria fazer mais por ela. Tem dias que eu queria que as coisas fossem diferentes. E o trabalho não para. Sim. E as experiências não param. Então, é muito difícil conciliar. Nesse sentido de que eu gostaria muito que o mercado pudesse ser um pouco mais transparente. De que eu pudesse chegar e falar... Eu não tô legal hoje. Eu não tô bem. Ou... Nossa, minha mãe não tá legal e eu queria poder apoiar ela, assim, sabe? Mas esses espaços de fato, entender o peso da nossa vida pessoal, eu sinto que ainda falta muito. Então, a gente acaba recorrendo a recursos, né? Então, pra que eu aguente a minha rotina, que é muito puxada, que demanda muito, tanto emocionalmente quanto fisicamente, eu sou muito, muito, muito disciplinada quanto à minha rotina. Então... eu não posso deixar de fazer esportes. Olha só. Eu não posso deixar de ver amigos. Eu não posso deixar de ver meu namorado. Eu não posso deixar de estudar. Eu fiz um curso de roteiro esse ano, porque eu não queria deixar de pensar em coisas que me estimulam. Porque se eu deixo de fazer essas coisas, não é que eu tô gastando tempo que eu devia estar fazendo trabalho ou que eu devia estar com a minha mãe. Eu não vou conseguir aproveitar o tempo com a minha mãe e no meu trabalho se eu não estiver produtiva, se eu não estiver bem da cabeça, se eu não estiver investindo em mim mesma, entendeu? Então, para eu ter força para fazer o que eu preciso fazer o que eu gosto. Eu preciso. Sim. Então, eu tenho muito essa visão de que para eu ser um apoio para minha mãe, eu também tenho que estar bem. Aquela coisa, né? No avião, né? Coloca a máscara primeiro em você, depois na criança, né? Então... eu priorizo muito isso, assim, para estar lá pela minha mãe, que graças a Deus o home office também é um grande benefício que chegou, né? Porque daí eu posso passar um tempo maior em casa e acompanhar ela, que não poderia ser possível antes da pandemia, né? Sim, quanta sabedoria nessa sua fala, que é, na verdade, a receita da longevidade, do equilíbrio, da saúde mental, né? Você cuidar da sua saúde física, fazer esportes, ter contato com pessoas, tudo isso é que todos os médicos, psicólogos dão como receita, e você com tão pouca idade já aprendeu e já é desafiada no dia a dia a lidar com isso, né? No meio de uma circunstância de bastante estresse. Parabéns, viu, Mi? Obrigada. Muito obrigada por compartilhar essa experiência aí que é muito rica e dá muita esperança, né? A todo mundo que ouve. E você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo? Eu acho que se eu tiver alguma coisa para falar, primeiro eu tenho muito carinho pela nossa geração e tenho muito orgulho, né, do que a gente tá virando. Acho que as coisas mudam muito e estão mudando muito, mas eu acho que a minha mensagem final é sempre usar o que você tem a seu favor. Eu acho que, pelo menos eu tenho essa expectativa de que tudo que eu tenho sofrido e tudo que eu tenho vivido, eu consigo ver que habilidades e que sentimentos isso vai me causar, que eu posso transformar e converter em outra coisa. Então, é o que eu tenho feito todos os dias. Como eu falei, eu tenho essas habilidades de produção que eu desenvolvi por causa da doença da minha mãe. Ou, por exemplo, os sentimentos do luto, eu uso para contar histórias. Muitas vezes as coisas que aparecem no nosso caminho são
Eu não acho que elas são mandadas pra gente como um recado ou como isso tinha que acontecer na sua vida pra que você virasse isso. Não acho isso. Mas eu acho que você pode pegar as coisas que aconteceram com você e transformar isso a seu favor de alguma maneira, né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a da poda, né? Uma árvore, para ela crescer mais bonita, ela precisa ser podada. A poda, ela dói, ela machuca, né? Ela não é maneira pra árvore, mas aquilo ajuda ela a crescer, a se fortalecer de alguma forma, diferente da que ela seria se ela não tivesse sido podada, né? Mas se fortalecer dessa forma. Que lindo. Muito, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada Ana, mesmo, pelo espaço. E eu, assim, tô emocionada aqui, vivi de perto muitas das cenas aí que a Milena tem contado e que ela contou aqui pra gente. E é uma mensagem de passar por situações difíceis, o luto, a perda de pessoas queridas, mas que nos dá muita esperança. Porque a mensagem que a Milena deixa é de a gente usar das circunstâncias difíceis para tornar isso aprendizado e esperança e um caminho de uma oportunidade de desenvolver algo melhor para si mesmo e para os outros. Eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Você já passou por uma situação difícil, de luto, de perda, quer seja a perda de uma pessoa querida, de um relacionamento, de um emprego? Como você lida com o luto? Como você lida com as circunstâncias de frustrações na sua vida? A Milena nos deixa uma mensagem aqui de seguir a vida com esperança, com aprendizado, sabendo que a gente pode trilhar caminhos, mesmo que difíceis, transformá-los em algo bom para a gente e para os outros. E se você gostou do nosso podcast, curta o episódio, compartilhe com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Ana Paula Ornos e YesCast no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até lá!